Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se você já deu o joinha. Dá um joinha aí para ajudar a fortalecer esse canal para que esse vídeo e outros vídeos cheguem a mais pessoas. Também verifique se na sua inscrição está ativada para receber todas as notificações. Coloque em todas. Fazendo isso, você vai receber as notificações dos novos vídeos e das lives que a gente faz aqui nesse canal também. Deus abençoe e vamos lá. Culto do dia 5 de novembro de 2025. Luiz Carlos de Viçosa faz um malabarismo para poder tentar explicar a salvação somente pela graça, mas ao mesmo tempo tentando justificar o que ele sempre prega, que salvação também é por obras. Também você vai ver ele se omitindo e se escondendo das profecias e das profetadas. Dessa vez, os CCBanos voltaram para casa sem a resposta. Não teve coragem de fazer as suas profetadas. Obviamente que está agindo assim, porque sabe que está sendo gravado e estamos todos assistindo. E até ele percebeu que essas profecias e essas profetadas são antibíblicas. Por isso, parou de fazer. E, aliás, está parando de fazer isso nos cultos online. CCBano ficou frustrado. Teve que ir embora para casa sem ouvir nada que se diz respeito da vida dele. Que Deus vai dar coisa, que Deus vai fazer coisa para a vida dele. E mais coisas também que a gente vai trazer aqui para vocês verem, né? Presta atenção no malabarismo que ele fez aqui. Você precisa ver isso aqui, misturando duas passagens bíblicas ao ponto de tentar criar uma contradição na Bíblia. Dito isso, vamos assistir alguns trechos da pregação do culto de ontem e vamos fazer a nossa análise. Primeiro eu quero que você dê o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para estar ativado para todos, para que você não perca nenhuma notificação de novos vídeos. Bom, vamos lá, vamos assistir aqui. Esse aqui é o momento da oração. Eu separei esta parte aqui, porque é nessa parte que a gente vai ver o CCBano, tadinho. Está orando ali e já está pedindo as adivinhações. Quando eles falam, Senhor, reveste o teu servo, enche ele, porque eles estão pedindo o quê? Senhor, a gente quer a revelação, usa dele que está aí agora, enche ele. Então, quando é esse pedido todo para encher o seu servo, é porque eles querem ouvir coisas sobre a vida deles. Simples assim. Fica ouvindo. Vamos ouvir. Teus servos, teus vasos, Senhor, encha essa igreja com a tua virtude, Senhor, que possamos sair daqui renovados, Senhor, edificados na tua presença, Senhor, e nós queremos te servir e fazer a tua vontade. Então ali ele pede para o Senhor, enche para que nós quer sair daqui revestidos, Senhor, e assim por diante. São profetas. Esse povo, ele busca promessas e profecias sobre a sua própria vida. Irmãos, isso é um erro, é um equívoco. Olha os anciões do Braz, né? Principalmente o Luiz Carlos, ele já largou essas profetadas de mão faz tempo. Há pouco tempo atrás ele estava tentando colocar elas em dose homeopática. Percebeu que nós estava pegando elas também e agora está dando uma freada de vez. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele também sabe que isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Porque se fosse bíblico, se ele tivesse certeza, garantia do que ele está fazendo, dessas profetadas, ele faria no culto online. Já ia começar com profetada. No meio da pregação, profetada. E no final ia terminar com mais profetada. Está na sua frente os sinais, até dos seus próprios anciões. E você ainda continua defendendo isso. Fica vendo agora aqui. Olha o pedido absurdo desse senhor que está fazendo oração. Se por um acaso, Senhor, só se por um acaso a gente cometeu alguma coisa errada, o Senhor nos perdoa. Dá para acreditar nisso? Ouça aí. Pedimos também perdão se fraquejamos, se erramos, se falhamos em alguma coisa, como de certo o Senhor falhamos sempre. Perdoa-nos em nome do Senhor Jesus. Graças damos por tudo, rogamos estes favores e bênçãos. Se por um acaso fraquejamos em alguma coisa, se por um acaso, é igual o CCBano pedindo perdão. Vocês já viram como é que a CCB ensinou eles a pedir perdão? Eles vão na pessoa e falam, irmão, se eu te fiz alguma coisa, né, se eu te ofendi em alguma coisa, me perdoa aí. Ou seja, simplesmente dizendo que não fez nada.
Quem pede perdão, você tem que tocar no assunto, ou seja, você tem que estar arrependido do que você fez. Então você tem que estar ciente do que você fez. Você tem que ir na pessoa, tocar no assunto, reparar o dano. Se você mentiu contra ela, vai nas pessoas que você contou a mentira e diga que quem mentiu foi você. É isso. Ah, se você pegou o dinheiro, vai lá e devolva o dinheiro, toca no assunto e peça perdão. Agora, bate na irmão, me perdoa aí se eu fiz alguma coisa com você. Você fica olhando, como assim? Se eu fiz alguma coisa? Depois de toda a desgrama que você me causou, você vem me dizer se eu fiz alguma coisa. Essa oração, pedido de perdão, aí não vale nada isso aí, irmãos. Tá? Não vale nada. Fica aqui o ensino, ok? Se você fez, você tem que se arrepender. Para se arrepender, você tem que estar ciente do que você cometeu. Se eu fiz alguma coisa, me perdoa. Não, me perdoa por aquilo e aquilo e aquilo que eu fiz, irmão. Eu estava errado. Você não tem culpa. E eu estou indo agora. Não, aliás, tem que ter feito isso antes. Acabei de vir lá da casa do fulano de tal e contei para ele que foi eu que fiz, foi eu que menti. Isso é pedido de perdão verdadeiro. Primeiro você repara o dano que você causou, depois você pede perdão. Aprenda isso, irmão. Isso aqui é pedido de perdão genuíno. Agora o Luiz Carlos, que ele é adepto de umas doutrinas malucas, né? Ele faz de modo sutil, ele nega o pecado original. Pecado original, irmão, é você herda o pecado de Adão e Eva. Você já nasce no pecado de Adão e Eva e existem passagens bíblicas que deixam isso muito bem claro. Mas o Luiz Carlos, ele nega isso. Vamos ouvir, presta atenção. Antes que o ser humano se dá a elas, no dia a dia. Porque o homem peca todo o tempo. E o pecado, ele não tem mais a consistência, nem o cheiro de pecado para eles. Eles não percebem mais isso. Ele está querendo dizer, gente, na pregação, que a pessoa ela vai pecando assim, no dia a dia. Pecadinhos pequenos. Que ela vai cometendo, até que ela se torna pecadora e mortal. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque ele está insinuando que o homem, na verdade, não nasce pecador. Ele se torna pecador aos poucos. Na cabeça dele, é o ambiente que contamina você. Como se o pecado estivesse no mundo, assim. No mundo que eu falo, na terra, né? Nos bichos. Não em nós. O pecado está em nós, irmão. E é nós que contaminamos o ambiente à nossa volta. E não o contrário. Eu vou mostrar para você o que é o pecado original. Em Romanos capítulo 5, no versículo 12, está falando o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: irmão, sabe a morte? Sei. Você viu que a morte pegou todos os seres humanos na Terra, ou seja, todos os seres humanos são mortais? Sim. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos são pecadores. O sinal da morte é o pecado. Paulo está falando aqui, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, por isso que todos pecaram. A pergunta que eu vou te fazer é: uma criança morre? A criança pode nascer morrer no parto? Pode. Ela pode morrer no ventre da sua mãe? Ainda no ventre? Pode. Pode morrer depois de pequenininha? Pode. Sabe por que ela morre? Porque ela é pecadora. É isso o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então esse camarada inventa essas maluquices, tá? E não parou por aí não. Ele vai falar mais. Agora o ancião, ele vai usar a frase que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi esse homem falar essas coisas antes. Falou, acho que num culto passado, no penúltimo que ele atendeu, agora está falando de novo, provavelmente ouvindo os críticos e está aprendendo aqui nesse canal. Porque essa frase não é uma frase CCBana. Essa frase não encaixa em salvação por obra. Ou seja, esse homem, ele fica fazendo esse malabarismo, ele crê em outra coisa, só que tem coisas que são inegáveis, então ele fala, mas daqui a pouco ele já esquece que falou isso e já está pregando salvação por obra. Essa frase, que Jesus é único e suficiente Salvador, não
encaixa em salvação por obra. Por conta da própria frase. Presta atenção. Único significa que só por ele. Não tem outro modo. Suficiente significa que a morte dele é suficiente para me salvar. Ou seja, não adianta ter obra. Ou seja, você não vai acrescentar a sua salvação através de suas obras. Eu sou salvo pela obra de Jesus, pelo que ele fez na cruz. E o Luiz Carlos já pregou diversas vezes aqui que esse negócio aí de que salvação é o favor meio, é uma palavra tola. Isso é uma palavra tola. Só para refrescar sua memória, olha o que ele mesmo disse, esse mesmo ancião. Presta atenção, vou colocar um áudio aqui para você ouvir, olha. Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido. Uma palavra tola. Palavra tola. Palavra tola. Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido. Uma palavra tola. Isso significa, a graça você não merece, ele te dá essa salvação livremente, né? Ou seja, isso não encaixa nas ideias que esse homem tenta pregar. Ele faz um malabarismo, ele sabe de muita coisa na Bíblia, ele conhece, mas ele tenta pegar a Bíblia e adaptar as coisas da cabeça dele. Esse é o malabarismo. Ele pega, isso aqui está querendo dizer, e daqui a pouco você vai ver o malabarismo que ele fez com Efésios 2:8, com Tiago 2:17. Daqui a pouco eu vou te mostrar esse malabarismo. Vamos ver aqui, ó, ele falando sobre que Jesus é o único e suficiente Salvador. Ouça. A forma do ser humano perceber o estado grave da sua situação é quando a misericórdia de Deus, acompanhada da graça, encontra-se com o ser humano e ele percebe a sua situação. Então ele se arrepende e aceita e pede a Jesus perdão dos seus pecados e confessa a Jesus como seu único, pessoal e suficiente Salvador. Nesse momento, rompem-se as amarras que prendem o homem e a mulher ao pecado e ele vai ser livre, porque o ser humano não é livre. A congregação nunca disse que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Como é que eles encaixam essa fala com essas maluquices? Inclusive o Salvador Bueno já pregou diversas vezes, só esse ano, ano passado, outros anos, que você é salvo através das prestações que você vai pagando. Segundo essas crenças, essas falas, Jesus não é suficiente. O único e suficiente. Não, Jesus não é mais suficiente, Salvador. Porque você precisa acrescentar essa salvação às suas boas obras. Aliás, Jesus foi só a entrada no terreninho. Jesus só foi só a entrada no terreninho. Para você que acha que eu estou mentindo sobre a fala do ancião ou exagerando, ouça esse áudio. Presta atenção. O que quer dizer isso? Que tem um corpo, graças a Deus ainda estou aqui. E você tem uma riqueza aí dentro que você precisa, não deixa atrasar as prestações. Porque se você perdesse essa riqueza que você comprou, primeiro, a entrada que você deu nesse terreno foi o sangue que Jesus derramou na cruz. Aí já fez você ser dono desse terreno. Mas para receber a escritura definitiva, vai pagando. Com amor, com obediência. Quando você vê que não dá para pagar. Jesus é só a entrada. Agora você tem que ir pagando aos poucos, com amor, com obediência. Aí ele faz todas essas frases bonitas, ele usa as palavras amor, obediência, né? Para ver se dá uma ajudada, mas não ajuda em nada. Quem falou agora aí é o ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil. Esse homem representa a CCB. É mole o que mais? Como é que você encaixa isso? Com a fala, o discurso, esses homens são completamente confusos. Uma igreja aonde diz uma coisa, daqui a pouco diz outra. Como você, CCBano, vai poder opinar ou falar sobre isso? Que se nem os anciãos da sua igreja consegue ser unânimes, consegue ser uniforme em algo tão claro assim na Bíblia. Agora o Luiz Carlos volta naquela ideia de que o homem vai se tornando pecador aos poucos. Ele vai se tornando, chutando completamente o pecado original, que assume que aqui, eu li para vocês Romanos 5:12, o homem já nasce um pecador. Ele não se torna pecador. Vamos ouvir, presta atenção. Eu frequento baladas, eu não mato, eu não roubo. Mas, irmãos, note isso. A palavra fala, quem tropeça no mandamento, tropeça em todos. Tem os crimes grandes, claro. A grande maioria não está inclusa nos grandes crimes. Mas os pequenos, vários deles, vão contaminando. E a pessoa está morta.
vão contaminando e a pessoa está morta. Na cabeça desse homem, o homem morre. O homem nasce santo, porque ele já falou isso em outras pregações, que um bebê, uma criança é pura, não tem pecado algum. Ele já falou isso. Agora, ele está soltando isso e já escondendo um pouco mais, porque viu que a gente foi para cima. O que ele está ensinando aqui para vocês é que o homem nasce puro, a criança nasce pura, ele já falou isso aqui, eu tenho vídeo aqui analisando isso e mostrando aqui para vocês. A criança nasce pura e ela vai sendo contaminada aos pouquinhos, e aí ela morre, ela se torna pecadora e morre. Isso é heresia. Heresia. Heresia pelagiana, que está ensinando que o camarada nasce puro e se torna pecador com o tempo. Meu Deus do céu, como assim pode dizer que essa igreja é cristã? Olha a bagunça teológica. E vocês ainda vão continuar acreditando que não precisa ter estudo bíblico na CCB? Olha o exemplo, gente. Nós estamos mostrando para vocês que o reitor da escola de vocês, aqui os reitores, os professores, estão fazendo tudo conta e cálculos errado. Ele está ensinando para vocês agora que 2 mais 2 é 9 e nós estamos mostrando o correto e mesmo assim vocês falam, nós não precisamos de aula de matemática. Os nossos reitores sabem tudo. Aí vem um outro e fala assim, não, 2 mais 2 é 7. Aí vem um outro e fala, não, 2 mais 2 não é matemática, isso é coisa de português, né? Isso tem que estudar o português. E é assim, cada um que sobe na tribuna fala uma maluquice pior do que a outra, e nós não precisamos do estudo bíblico, nós não precisamos de estudar a Bíblia. Estão passando vergonha a nível mundial. A congregação está virando piada por conta da ignorância de vocês mesmos. Vocês escolheram isso. As coisas que vocês falam é completamente absurda, tão absurda que tem dificuldade das pessoas acreditarem, as pessoas das outras igrejas acreditarem. E quando a gente mostra com vídeo e com áudio, as pessoas ficam estarrecidas, assustadas. É brincadeira o que mais. Então, para o Luiz Carlos, o pecado é uma evolução. Você vai evoluindo até que você se torna pecador. Heresia da braba. Por isso que ele fala, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Meu pai do céu. Tem mais, tá? Vai vir agora aqui a confusão que ele cria. Ele cria uma contradição na Bíblia para poder proteger as ideias malucas que eles inventam de que salvação é pelas obras. E você vai ver isso agora. Presta atenção. Nos ressuscitou para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É muito claro, né? Somos salvos pela graça. Por meio de quê? Da fé. A única contrapartida minha na salvação é eu crer que Jesus é o Filho de Deus e aceitá-lo como meu pessoal salvador. Se crês de todo o teu coração, será salvo. É pouco demais o que o Senhor pede. E foi grande demais o sacrifício dele. E crê em Jesus, irmãos. Não é acreditar que existe um homem na história de Israel chamado Jesus. Essa primeira parte, ele está falando que Jesus é o único e suficiente Salvador. Por que ele falou isso, gente? Porque ele levou um checkmate. Ele abriu o texto e o próprio texto fala isso na cara dele. Não tem como ele negar. Não tem como ele negar. Mas mais na frente, ele vai citar uma outra passagem bíblica para criar uma contradição. Ele cria uma tensão ali que não existe. Porque aqui ele leu, ele está lendo hoje aí o livro de Efésios capítulo 2. E agora ele acabou de ler Efésios 2:8. Salvação somente pela fé. Pela graça de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Acabou. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É agora, quando ele vai ler o restante, a casa cai de vez para ele. Fica vendo e eu vou explicar para vocês o que quer dizer a outra passagem bíblica. Eu vou dar a verdadeira interpretação bíblica que vai colocar as duas coisas em harmonia, enquanto ele cria uma contradição. Fica vendo. Vamos ouvir. As obras não levam ninguém à salvação, mas todos salvos necessariamente têm que ter obras. Porque quem tem obra de treva testifica que ele não tem mais a salvação dele. Porque quem tem salvação tem obras próprias de quem o salvou. Há uma teologia, um ensino aí, que a pessoa pode seguir seu caminho, que crê em Jesus um dia, tudo que basta. Nós temos que crer em Jesus todos os dias, perseverar na fé. Quem é amigo de Deus
tem obras próprias dele. Por isso que Tiago escreveu, a fé sem obras é morta. Como que alguém pode falar que tem fé e pratica toda sorte de iniquidade? Senhor, Aqui é uma bagunça teológica terrível, tremenda que ele fez para tentar salvar a teologia maluca deles da salvação pelas obras. Primeiro que ninguém nunca disse, quem diz que a salvação é somente pela fé, ele não fala que a pessoa vive no pecado, ou tem que viver no pecado, ou que essa pessoa não precisa ter obra. Isso é invenção. Isso é um espantalho que eles criam para ficar atacando a gente. Eles criam uma coisa que nunca foi falado, para fingir que a gente disse, para poder bater nisso. Aí eles batem nisso, fingindo que foi a gente que falou. Aí os CCBanos compram essa ideia maluca e saem falando por aí que a gente disse que não precisa ter obra e que pode viver no pecado. Isso é uma mentira, uma grande ilação. Depois ele falou aqui que existe uma teologia que diz que só basta crer em Jesus e ponto. Ué, agora você está entrando em contradição que você acabou de ler atrás, falando que basta crer em Jesus para ser salvo. Você prestou atenção como eles começam a se complicar? Por quê, gente? Porque não encaixa. Essa ideia de que você é salvo através de suas obras não se encaixa. Sim, as obras é fruto da salvação. Presta atenção. Como é que acontece? O evangelho chega. Você crê. De alma. Deus te converte. O Espírito Santo, ele entra em você. Jesus te enche do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, que é a manifestação do amor divino em nosso coração, que está em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que está dizendo, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando esse Espírito Santo entra dentro do seu coração, você começa a produzir obra. Mas você é salvo primeiro e depois produz obra. O que eles pregam é o contrário. Você tem que ter a obra para ser salvo. Eles inverteram a árvore de cabeça para baixo. Eles inverteram. Primeiro nasce o fruto, depois é que nasce a árvore. Você está entendendo a maluquice? E agora você me pergunta, mas Josafá, como a gente explicar essa tensão? Ele acabou de dizer que está escrito lá em Tiago, capítulo 2, a fé sem obra é morta. Como é que você pode dizer que você é salvo e você não tem obra? Você tem que ter obra para ser salvo. Você tem que ter obra para ser salvo. Presta atenção que ele está ligando as obras à salvação. Isso é erro. O que a Bíblia ensina? Que as obras não é para ser salvo. As obras é fruto porque você foi salvo. Você é salvo, por isso tem obras. Não é você foi salvo, né? Aliás, você tem obras, por isso é salvo. Isso é um erro. Bom, Efésios 2, vamos começar, eu vou mostrar as duas passagens bíblicas. Efésios 2, capítulo 8. Vamos ler. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O próprio texto, gente. Não precisa nem procurar em mais nenhum outro lugar da Bíblia. O próprio texto fala, a fé, a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. Acabou. Depois ainda fala, não vem das obras. E por que não vem das obras? O próprio texto explica, para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que ninguém chegue lá e fale, olha, eu tenho parte nesse plano, eu fiz a minha parte lá, eu sou salvo. O próprio texto está falando, não vem das obras. Então, quem disser que a salvação as obras faz parte da salvação, está mentindo, está indo contra o texto bíblico. Então, como explicar? Aí eles têm que fazer essa maluquice? Então, como explicar Tiago 2, versículo 17? Tiago, capítulo 2, versículo 17, está falando o seguinte, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Segundo o Luiz Carlos, existe uma contradição na Bíblia. Porque se Tiago 2,17 está falando de salvação, olha, já estou dando o norte para você entender. Se Tiago 2,17 está falando de salvação, então tem uma contenção aqui, tem uma contradição bíblica, porque em Efésios 2,8 está dizendo que não vem das obras,
A salvação é um dom, é de graça. Agora está dizendo aqui que precisa ter obra para ser salvo. O problema é a péssima interpretação bíblica. Falta de estudo, mais uma vez. Se você estudar a página, Tiago está falando entre homens, eu falando com outros homens. Ele se refere a uma justificação lateral entre homens, é uma justificação no horizontal. Ele está, como eu não enxergo o coração das pessoas, e ele está confrontando falsos irmãos que dizem que era cristão, mas as obras não condiziam com o que eles falavam, e então o Tiago está confrontando eles. Se vocês fossem cristãos de verdade, vocês teriam obra de cristão. É a mesma coisa nós aqui, quando a gente combate um outro e fala, esse camarada não é cristão coisa nenhuma, se fosse ele não falaria essas coisas, assim, não ficava falando palavrão, mentindo, enganando, como eu falo com os CCBanos que entram aqui. Tiago está falando com pessoas no horizontal. Efésios 2:8 está se referindo entre homem e Deus. Diante de Deus, ninguém vai conseguir se justificar pelas suas obras. São duas coisas diferentes. Em Paulo, a natureza da passagem dele é uma natureza espiritual. Fala-se de salvação, relação entre o homem e Deus. E entre homem e Deus, eu não posso me justificar. Eu sou justificado somente pela fé. Eu sou salvo pela graça. Agora, entre os homens, quando o Tiago está falando, ele está confrontando quem? Homens que se dizem cristãos, mas são falsos cristãos. Porque pelas obras você consegue enxergar que eles são falsos. E Tiago está falando exatamente o que Jesus já tinha falado antes. Inclusive, Jesus ensinou, pelo fruto vocês conhecerão as árvores. Quem é as árvores? As árvores, né? O fruto mostra se aquela pessoa realmente é de Deus ou não é de Deus. Quem são os de Deus? Os salvos. Então mistura-se as duas coisas para criar, né? Para tentar proteger essa heresia macabra de que o homem pode ser salvo pelas suas obras. Todos que acreditam nisso estão caídos e nunca creram de verdade. É impossível um camarada que acreditar que as suas obras, que a sua salvação depende também das suas obras, que ele, para ser salvo, precisa ter obra. Quem acredita nisso está condenado sem dúvida alguma, porque você diminuiu a morte de Jesus na cruz. Você menospreza a morte de Jesus na cruz. O verdadeiro cristão cai de joelho diante da cruz, crendo que só ele me salva. Só ele me salvou. E hoje, eu produzo obras, não é de mim mesmo, é o Espírito Santo que está dentro de mim, como está dizendo lá em Efésios 2:10. Ele nos preparou para as boas obras. De que forma que ele nos preparou? Depositando o Espírito Santo no nosso coração. Portanto, a salvação é dele, as obras que operam em mim é dele, tudo é dele e para a glória dele. E ponto final. Essa é a congregação que está no Brasil. Esse homem sabe que está errado, mas ele manipula, faz esse malabarismo todo, porque quer empurrar para frente essas heresias macabras. Sinto muito, irmão, mas quem continua aí, sabendo de todas essas verdades, você já não é mais inocente, você é cúmplice. Fiquem na paz do Senhor Jesus.